E aí, galera do Data DT, no vídeo de hoje eu vou falar sobre fundamentos de ETL, fundamentos de extração, transformação e carga de dados, mais especificamente utilizando a ferramenta Pentaho Data Integration. E também no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a arquitetura de BI, a famosa arquitetura de Business Intelligence. Então o vídeo de hoje está bem completo, então sem mais delongas, bora pro vídeo! E aí pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo teórico, né? Não vou ter aqui práticas. Em breve eu vou estar soltando vídeos mais práticos de Pentaho. Tem vários vídeos de Pentaho Data Integration aqui, só você procurar a playlist aqui de Pentaho, que tem muitos vídeos de Pentaho Data Integration. Mas em breve eu estou soltando outros vídeos de Pentaho, como também outros vídeos do Apache Hope, que é uma ferramenta muito similar ao Pentaho. Então hoje vai ser um vídeo mais introdutório, mais conceitual, certo? Então, antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, seu joinha, porque ajuda no engajamento para o YouTube disseminar mais esse vídeo. E se inscreva no canal. Por que pareça, menos de 10% da audiência está inscrito no canal. Então, não tenha medo não, tenha coragem, até bota o dedo aqui no like, ou no like não, na inscrição. E vamos juntos. Então, vamos lá. Fundamentos, né, de ETL, conceito de fundamento de ETL com Pentaho Data Integration. Introdução ao ETL. E o que seria ETL? ETL é o processo de integração de dados que envolve três etapas fundamentais para transformar seus dados brutos em informações valiosas para tomada de decisões. Galera, ter o dado por ter não significa nada, certo? Tem um cadastro aqui X de milhões de registros, mas se não fizer nada com ele, não é mesmo que nada, certo? Né? Fica uma coisa inútil. Então você tem que pegar os seus dados e agregar valor, né? Tirar valor dele, né? Trazer insights para o quê? Para tomar decisão. Então o nosso querido amigo aqui, ETL, ele tem três passos, certo? Extração, onde você vai coletar dados de múltiplas fontes, de planilha, de CSV, de APIs, de sistemas, de vários sistemas de banco de dados, né? Oracle, Postgres, MySQL, SQL Server, por aí vai. Você irá transformar esse dado, né? Vai fazer a limpeza dos dados, formatação, por exemplo de limpeza. Seu coluna CPF pode estar vindo com máscara, você tira a máscara. Formatação, a data pode estar vindo errado, vai formatar do jeito certo. Você pode estar recebendo um valor monetário como texto, vai ter que formatar ele para o monetário. Você pode também enriquecer os dados, que seria o que? Tem uma data de nascimento. Então, implicitamente tem uma idade. Você pode criar nova coluna chamada idade, você vai estar enriquecendo, crescendo seus dados. Como também nessa mesma linha você poderia criar a faixa etária. Então você está fazendo o que? Enriquecimento de dados. E o load, que é a carga, que é o carregamento dos dados. Você vai salvar ele em algum local. Então você extraiu, você coletou de algum canto, fez a transformação necessária e depois carregou. Seguindo aqui o Pentaho Data Integration, ele tem alguns componentezinhos mais básico, né, digamos assim, certo? Mas o que seria o Pentaho Data Integration? O Pentaho, certo? Ele popularmente conhecido como PDI, né? Carinhosamente a gente chama o Pentaho Data Integration de PDI. O PDI, né, ferramenta open source voltada para ETL, que oferece uma abordagem visual para integração e preparação dos dados. Então, nosso querido amigo, companheiro PDI, ele é uma ferramenta totalmente open source. Uma outra ferramenta muito similar ao PDI, Ctrl+C, Ctrl+V do PDI, hoje é o Apache Hope, que vem ganhando uma força no mercado. Porém, o PDI ainda é muito forte mesmo. Teve uma notícia pelo meio do ano passado, de 2024, que a Itachi estaria descontinuando o PDI, ou seja, não teria novas versões. Porém, final do ano surgiu a versão 10. Quando ela falou isso, estava na 9.4 e do nada
final do ano, pegando todo mundo de surpresa, saiu a versão 10. E já está no release 2, está no 10.2. Então, né, será que realmente foi descontinuado ou não? Fica a dúvida. Porém, toda a vida, contudo, grandes empresas não vão migrar da noite para o dia porque o Pentaho foi descontinuado. E agora o Apache Hope é mais bonitinho, vamos tudo com o Apache Hope. Ninguém faz uma loucura dessa, certo? Então, muito forte no mercado Pentaho. Provavelmente novos projetos talvez venham sendo feitos em Apache Hope. Então, uma dica minha é aprenda os dois, porque são tão parecidos que quem sabe um acaba que por tabela sabe o outro. Spoon, né, componentes principais do ETL, tem Spoon, Pan e o Kitchen. Vamos lá, o Spoon é a interface gráfica dessa telinha aí, desse printzinho. Interface gráfica para design de transformação de jobs de ETL. O Pan é o motor de execução de transformação via linha de comando. Ah, não quero usar interface gráfica, vou usar linha de comando, posso usar o Pan. E o Kitchen seria a execução de jobs de ETL e agendamento de tarefa. Então tem as três componentes principais do Pentaho Data Integration. Processo de ETL com Pentaho Data Integration. Vamos ter extração, transformação e carga, né? As três etapas. Aqui na imagem aí eu tenho um mapa de ETL, né? Um exemplo de um fluxo, um exemplo ilustrativo, certo? Extração, coleta de informações. Você pode pegar, como eu falei, banco de dados, de arquivos CSV, APIs web, planilhas. Então você pode coletar das mais variadas fontes. Transformação, podemos aplicar filtros, mapeamentos, agregações, junções, limpezas. Então, a linha de transformações do Pentaho, ela é realmente fantástica, certo? Você faz muita coisa com o Pentaho, muita. E a carga de dados é o salvamento propriamente dito. Data Warehouse, Data Mart, serviços em nuvens, arquivos. Então, você vai fazer sua carga de dados, né, seu salvamento, nas mais diversas fontes de armazenamento, certo? S3 da Amazon, né? Recursos avançados do Pentaho Data Integration. Nós vamos ter agendamentos, monitoramentos, tratamento de erros. Agendamentos, logicamente, você vai criar um ETL, um processo de ETL, um pipeline de dados. Você não vai ficar executando manual, dando play, tipo, ter essa ferramentazinha, você não vai ficar dando play tudo que for para executar. Normalmente o horário nobre de execução de processos de ETL, né, processos de pipeline de dados é a madrugada, noite, madrugada, na hora que todos nós estamos dormindo, vai ser basicamente nesse horário. Agendamento, execuções automáticas programadas, você pode botar, né, programar 8 da manhã, 3 da madrugada, 2 da madrugada, meia-noite. Você escolhe a hora de fazer esse agendamento. Monitoramento, acompanhamento em tempo real. Né? Você vai ter métricas, notificações, status naquele seu pipeline de dados. E você pode ter também dentro do seu mapa de ETL, do seu fluxo, tanto nos KTR quanto no DOPS, tratamento de erros. Pode não, deve ter tratamento de erros, porque assim, uma hora vai falhar. Uma hora vai falhar o ETL por mais diversas razões. Você tem que ter ciência do que falhou e o porquê falhou, para poder corrigir essas deficiências ou tentar saná-las, né? Minimizá-las, o impacto. Boas práticas, uso eficiente de índice no banco de dados para otimizar e minimização de transformações complexas. Eu particularmente, né, aí é uma forma de trabalhar que eu tenho que eu não uso transformações muito grandes, eu tento reduzir, aumento o número de arquivos de transformação que são de extensão KTR e diminuo a complexidade de cada KTR. É uma prática minha, mas eu tenho com esses profissionais que fazem o inverso. Um KTR que tem Deus e o mundo dentro dele e a complexidade lá em cima. Aí cada qual com o seu, né? E aí agora saindo um pouquinho do ETL, né, dos fundamentos, entramos aqui na arquitetura de BI, de Business Intelligence. Definição. Marco utilizado para articular a tecnologia, a gestão de dados e as práticas analíticas de uma organização. Temos como componentes principais Data Warehouse, né, armazenamento centralizado de dados integrados para análise. Né, ele traz como benefício integração, históricos e análise.
ETL, né? Na arquitetura de Business Intelligence vai ter o Data House, vai ter o ETL, que é o processo de transformação em carga, e ferramenta de análise, né? Solução para visualização e exploração dos dados. A figura ilustrativa aí do slide mostra que nós vamos ter nossos data sources, nossas fontes de dados. Vai haver um processo de ETL, de coleta desses dados, e esses dados vão ser salvos em Data Lakes, Data Warehouse, Data Marts, Data Lake House, né? Hoje em dia tem muitas definições de storage, né? De armazenamento. E aí ferramentas de BI podem acessar, devem acessar esses storage, né? Ferramentas OLAPs, Self-Service BI, DataVis da vida, e depois vão ser consumidos pelo usuário final. Então aqui uma ilustração que resume bem o que seria uma arquitetura de Business Intelligence. Componentes da arquitetura de Business Intelligence. Vamos ter a gestão de dados, que é a coleta, conservação e acesso aos dados em todos os níveis da organização. Dispositivos, dados pessoais, fontes externas e redes sociais. Análise de dados, processo de transformar em informações para tomar decisões. E aí vamos ter aqui a parte descritiva, preditiva, prescritiva e padrões. Tipo de análise de dados em um BI. A gente pode ter basicamente 4 tipos de análise, certo? São as mais utilizadas. Aqui tem a descritiva, tem a preditiva, tem a prescritiva e não está aqui no slide, mas tem a diagnóstica, certo? Vou explicar aqui a diferença dessas 4 análises. É muito importante para quem vai ser analista de dados ou trabalhar com dados saber a diferença dessas 4 análises. Vamos lá. 4 análises principais: descritivo, prescritivo, preditivo e diagnóstico. Dentre as 4, alguns são muito semelhantes. Vamos lá. Você chegou numa empresa, você coletou os dados, armazenou em algum storage, né, Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, não importa. Fez um DataVis, um Power BI e está mostrando lá seus indicadores, seu dashboardzinho com suas métricas, seus quantitativos e tal. Pronto. Isso que você fez foi análise descritiva. Você está descrevendo uma posição de momento de um negócio específico da sua empresa naquele painel. Pronto, você descreveu. Está descrito, certo? E o que seria uma análise diagnóstica? Vamos supor que nesses dados descritivos, né, a sua empresa tem várias filiais e alguma filial está destoando das demais, vendendo menos ou mais, mas vamos botar aqui o exemplo de menos. E aí você vai saber o porquê. Por que esta empresa está vendendo menos? Então você vai entrar mais a fundo no problema, certo? Você vai esmiuçar o problema. Vamos supor que ela vendeu menos, um exemplo hipotético, ela vendeu menos porque pagou mais imposto. Erroneamente. Pagou mais imposto. Então você fez um diagnóstico. Você fez uma análise diagnóstica. Tinha sua análise descritiva, descobriu que aquela filial vendia menos, foi fazer uma análise mais a fundo e o seu diagnóstico foi que o contador daquela filial errou e está pagando mais imposto do que devia. Por isso o lucro diminuiu. Então você fez um diagnóstico, análise diagnóstica. Você encontrou o problema, fez o diagnóstico daquele problema. E qual é a solução? Baseado nesse diagnóstico, que foi tirado na análise descritiva, você vai fazer uma análise prescritiva. Você vai informar o seu gestor. Como se fosse um médico, eu estou prescrevendo o que pode melhorar isso aqui. O seu contador XYZ está pagando aquele imposto tal, em discordância com as outras empresas. Então, ou todo mundo errou, as outras filiais, ou aquele cara só ele que errou. Mas está aqui a minha prescrição do que deve ser feito. O imposto deve ser cobrado corretamente, voltando da alíquota tal para a alíquota tal, aí vai. Então, você fez a sua prescrição. E o que seria o preditivo? As empresas têm aquele volume de vendas, certo? Até aquele determinado ponto, como eu falei. E daqui para frente, fiz
a análise descritiva dos 6 primeiros meses do ano e os 6 meses subsequentes. Aí seria uma análise preditiva. Você vai tentar prever o futuro, né? Comportamento. Você vai tentar prever quanto você vai arrecadar cada filial lá na frente. Então essas aí seriam as 4 principais análises. Pelo do slide aqui só tem 3, mas são 4 principais: descritiva, diagnóstica, prescritiva e preditiva, certo? Se você quer trabalhar com dados, você tem que obrigatoriamente ter a clareza na mente da diferença entre elas, porque você vai ter que aplicar hora ou outra. A descritiva é que mais você vai aplicar, mas hora ou outra as outras com certeza vão bater na sua porta, certo? Então vamos voltar aqui para o slide. Seguindo aqui. E a conclusão, para a gente fechar aqui esse vídeo de hoje. Teve alguns cortezinhos aqui, infelizmente acho que foi na hora de eu exportar. Conclusão, ETL, o Pentaho Data Integration, como eu falei, né? Extração de múltiplas fontes, ele possui carga em diversos destinos, transformação visual e agendamento e monitoramento. Então ele é uma ferramenta completa. Por ser open source, eu acho fantástico. Tem ferramentas pagas melhores? Tem, mas 0800, né, na poita, tá top ele. Arquitetura de BI, Business Intelligence, gestão integrada, tecnologias para suporte à decisão. Aí as análises, né, descritiva, preditiva e prescritiva, mais a diagnóstica que eu falei aqui. E tudo isso, galera, é para gerar valor, certo? Tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso é para gerar valor. Gerar insights, descobrir padrões, agregar algum valor para a gestão, certo? E normalmente a área de dados é uma área meio que vai fornecer subsídios para gestores tomar decisão. Então, normalmente, salvo algumas exceções, nós analistas, né, que trabalhamos com dados, não tomamos a decisão. Nós damos subsídios, informações para o gestor ir lá e tomar uma decisão que não seja no achismo, uma decisão baseada em dados, que é o correto no mundo globalizado de hoje, certo? Do achismo não existe mais, não cabe mais, tem mais espaço para empresas de achismo. O negócio é fazer tudo baseado em dados. Galera, mais uma vez, se gostou do vídeo, certo? Se quiser que eu traga exemplos práticos, se for vídeo teórico, eu vou até um pouco aqui do canal, que é mais mão na massa e mais prático. Mas se você gostou, comenta, eu posso trazer mais vídeos nesse sentido, teóricos. Se você quer alguma prática aí de arquitetura de BI, de Pentaho, também bota aí nos comentários e curte e compartilha, certo? Se inscreve e é isso aí. Valeu, galera, até a próxima.